Olá a todos, me chamo Erickson Fernandes Borges, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou trazendo esse mapa conceitual para mostrar para vocês como foi desenvolvida a nossa disciplina Problemáticas da Educação Física. Para realizar esse mapa conceitual, eu trouxe alguns temas que eu achei mais relevantes, coisas que eu achei mais importantes que despertaram para a modificação da minha prática e é justamente o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou aumentar um pouco aqui o zoom para a gente poder ter uma visualização mais aproximada de como eu montei esse mapa. E só para vocês entenderem, o mapa conceitual parte de um centro, que eu coloquei aqui como mestrado PROEF UFR-RJ, que é o mestrado da Rural, né, pelo PROEF, e coloquei aqui que a problemática da educação física é uma disciplina desse mestrado, para a gente poder ter aí a base para entender melhor essa relação, ou se porventura alguém de fora, né, tiver contato com esse vídeo. A disciplina de problemáticas da educação física tem o seu conteúdo dividido em 7 semanas. Então aqui nós temos a semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6 e 7, com os temas dessas semanas logo abaixo. Né? Então, começando pela semana 1, vou aumentar só um pouquinho o zoom para vocês poderem ver melhor, acho que 85%, tá bom? Então, ó, semana 1 nós tivemos como tema o abandono do trabalho docente. Né? Esse abandono do trabalho docente também é conhecido como rola-bola e passa por fatores da própria atuação docente. Né? Segundo o texto básico que nós lemos para essa semana, essa atuação docente, esse abandono da atuação docente, ocorre a partir de 4 dimensões, que são elas a transformação da área, onde é a situação que aquele profissional ele é formado há muito tempo e ele não acompanha a transformação da área, ele não acompanha o nascimento do movimento renovador, não acompanha as novas metodologias críticas sobre a área. Então, por conta disso, ele fica desmotivado e acaba adotando rola-bola. Né? Nós também temos aqui como dimensão as condições de trabalho, são as condições objetivas do trabalho, onde o profissional ele sinaliza que não tem quadra, que não tem bola, e tem condições relacionadas ali também das mais diversas possíveis. Nós temos a cultura escolar, que vê a educação física como uma área menor dentro da escola, que também acaba sendo um entrave para que a educação física possa se fortalecer e para que não gere um desânimo do profissional de trabalhar. E nós temos as disposições sociais do professor, a sua história prévia, né, a própria disposição se ele está disponível para poder realizar atividades diferenciadas ou não. Uma das dinâmicas da semana pedia que nós sinalizássemos aqui uma possível dimensão, e eu coloquei que eu incluiria também a importância da formação continuada. Não porque ela se forma apenas como uma dimensão, mas porque a formação continuada ela reflete em diversos outros aspectos da atuação docente e, especialmente, aqui reflete nessa questão do rola-bola, porque se nós fôssemos pegar a formação continuada e fôssemos atrelar a transformação da área, por exemplo, né, isso resolveria a formação do professor que não acompanhou a mudança da área. Um professor formado há muito tempo, se ele realiza processos de formação continuada, ele consegue se atualizar sobre a transformação da área e consegue também desenvolver novas metodologias para poder resolver essa questão do rola-bola. Né? Se nós formos ver aqui, um mapa conceitual ele se dá da seguinte maneira: nós atrelamos aqui, nós realizamos nós para poder aproveitar esses conceitos e relacionar com outras questões. Né? Mas para a gente não sair muito, não se perder muito no tema, eu vou parar aqui, né, a semana 1 e depois eu vou retornar em alguns momentos para poder falar de outras questões que forem surgindo. Então aqui a gente encerra a semana 1 falando sobre essas questões e a gente passando para a semana 2, ela teve como tema a relação entre teoria e prática, que é a diferença entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. O ensinar a fazer, em resumo, a prática propriamente dita, onde você realiza movimentos e aprende técnicas, não há uma reflexão sobre o que você está fazendo. E no ensinar sobre o fazer, existe uma preocupação com os saberes conceituais, existe uma relação entre teoria e prática, e esse ensinar sobre o fazer prioriza a prática reflexiva.
tá? Então, mais uma vez, vocês vão ver que tem o nó ligando aqui, né? Mas eu não vou entrar nele agora, vou voltar nele depois. Mas mostrando um pouco mais abaixo, só para vocês entenderem, eu acho que já está na hora de mostrar, né? Eu falo sobre o movimento renovador. Esse movimento renovador que eu citei inicialmente aqui sobre a transformação da área, um movimento surgido por profissionais da área, né, que estudaram, fizeram críticas ao modelo tradicional e propuseram novas maneiras, novas metodologias de atuar. Esse movimento renovador ele influenciou a transformação da área, né, e ele prega o ensinar sobre o fazer. Então ele foi uma corrente muito forte para que os professores, né, os profissionais parassem de trabalhar somente através da prática e começasse a ter uma postura mais crítica, né? Para ter uma aula reflexiva aí, pregando o ensinar sobre o fazer. Voltando aqui então para cima, eu não sei se a visualização vai ficar boa para vocês. Vou aumentar então só mais um pouquinho, acho que de repente fica melhor. Tá? Semana 3. A semana 3 teve como tema Aspectos Legais da Educação Física Escolar, onde nós vimos a LDB e nós discutimos sobre as dispensas nas aulas de Educação Física. Propriamente dito sobre aspectos legais, a gente fala diretamente sobre a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Ela foi criada em 1961 e passou por duas reformulações, tendo a sua segunda versão em 1971 e a terceira versão em 1996, que é a que atualmente está vigorando, a nossa LDB vigente. Porém, ao longo do tempo, essas LDBs foram alteradas, né, formando aí outras possíveis versões, mas não foi exatamente uma nova LDB, né, tanto que a gente considera a de 96 como a vigente. O corpo base é a de 96, mas sim, nós tivemos alterações, inclusive recentes aí pela LDB. Para a educação física, em 1996, nós tivemos aí uma menção da educação física como componente curricular, mas ainda não era obrigatório. E aí em 2001, né, ela foi alterada e aí tornou a educação física um componente curricular obrigatório, né, dando aí também uma importância maior perante a sociedade para o campo da educação física. Ela foi alterada mais uma vez em 2003, facultando a participação nas aulas de educação física em alguns casos. Não coloquei esses casos aqui para não deixar o mapa conceitual muito grande, mas o importante é que vocês saibam que, se vocês procurarem na LDB em 2003, vocês vão ver que alguns casos são facultativos para a prática das aulas de educação física, para a participação nas aulas de educação física de alguns alunos em algumas situações. Voltando aqui um pouco mais para cima, né, nós falamos agora sobre o segundo tópico dessa semana, da semana 3, que foram as dispensas nas aulas de educação física, que em resumo são aqueles alunos que pedem dispensa das aulas, né, ou através de um atestado médico, uma declaração de algum clube de que eles participam de aulas esportivas em outros locais, ou aqueles alunos que pedem mesmo para serem dispensados. Essas dispensas elas se dão a partir de algumas questões, mas que nós discutimos sobre elas, né, na semana, mas é importante que haja agora o entendimento. Nós vamos voltar a falar sobre algo que se relaciona com as dispensas, que é o afastamento, que já é entrando na próxima semana. Então, para a gente também não se perder muito aqui na semana 3, eu vou voltar nela depois para falar sobre as dispensas, mas aqui, né, a gente encerra e vai para a semana 4. A semana 4 teve como tema indisciplina e afastamento dos estudantes. Tanto a indisciplina como o afastamento são multifatoriais. E o afastamento, ele se relaciona, como eu já falei, com as dispensas nas aulas de educação física, porque o afastamento, em resumo, são alunos que não participam das aulas, que pedem para ficar sentados, ou simplesmente ficam ali no cantinho, ou alunos que participam muito passivamente. São aqueles alunos que fazem as atividades sem vontade, né, ou pedem para não fazer alguns exercícios ou algumas atividades, pedem para não participar das discussões. E aí esses alunos eles estão em posição de afastamento, tá?
Tanto o afastamento como a indisciplina, né, tem como um dos fatores a falta de interesse. Então, o desinteresse que é gerado por vários motivos, e um deles é a repetição dos conteúdos. Tá? Essa repetição dos conteúdos, para que nós possamos resolver de certa forma, né, é necessário que nós adotemos novas metodologias e façamos uma revisão dos conteúdos. Para a adoção de novas metodologias, né, nós temos, por exemplo, o entendimento, né, de alguns métodos que podem funcionar, né, que também esses métodos foram citados no nosso texto base da disciplina. Tivemos o método da aprendizagem cooperativa, o método Sport Education e o método da responsabilidade pessoal e social. Esses métodos, nós estudamos um pouco sobre eles, discutimos sobre outros métodos da disciplina e entendemos que eles podem sim ajudar na questão da repetição dos conteúdos. E como nós podemos ter um entendimento sobre esses métodos? Né? Qual uma das formas que nós podemos ter para poder buscar esses métodos? Falei que ia voltar aqui na questão da formação continuada. Tá vendo? A formação continuada, como eu já falei, ela reflete na atuação docente e, sendo assim, ela propicia, olha aqui a setinha, propicia a adoção de novas metodologias. Não só essas que nós vimos na disciplina, como outras metodologias críticas também. E como eu já falei, para resolver a questão da repetição dos conteúdos, nós podemos fazer uma revisão desses conteúdos. Essa revisão pode ser orientada pela BNCC, ou deve ser orientada pela BNCC, nos casos que o professor estiver um pouco mais perdido, né? E tendo também visto que essa BNCC, ela não é perfeita, mas ela ajuda a diminuir também tópicos que nós temos aqui na semana 5, como a dificuldade de entendimento sobre educação física além da prática esportiva. Vou voltar nesse tópico depois. Mas falando sobre a BNCC, né, existem algumas críticas que são feitas a ela. Algumas pessoas dizem que ela é engessada, outras que ela não abarca todas as realidades. Tá? Mas a gente tem que ter em mente que ela é um excelente guia para nós começarmos o nosso trabalho, né? Mesmo que nós não deixemos o nosso trabalho engessado, o nosso trabalho precisa ter um ponto de partida. Então a BNCC é um bom ponto de partida para que nós comecemos o nosso trabalho. Né? Fechando aqui a semana, falando sobre a indisciplina, para resolver nós precisamos buscar maior envolvimento da família e precisamos também promover maior organização dos espaços escolares. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre a indisciplina no último tópico, tá? Porque a gente vai voltar no tema da indisciplina, mas para não deixar o nosso mapa conceitual muito embolado, eu deixei para colocar na última semana que nós falamos sobre os temas geradores e voltamos no tema da indisciplina. O que é importante que nós entendamos agora é que a indisciplina e o afastamento são multifatoriais, né? Mas um dos motivos aí bem forte é a falta de interesse, que acaba deixando o aluno mais disperso e acaba também deixando ele sem vontade de fazer a atividade, ele acaba ficando um pouco mais indisciplinado. Não que seja uma relação direta, mas é algo que influencia sim. Tá? Na semana 5, tivemos como temas dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, e essas dificuldades estão também relacionadas com a hegemonia de algumas modalidades e com a dificuldade de entendimento sobre a educação física além da prática esportiva. Para essa hegemonia, né, de algumas modalidades, ela se dá também pela influência da mídia, pela manutenção do modelo tradicional e pela cultura da sociedade brasileira. Essa cultura da sociedade brasileira, ela aumenta a dificuldade de entendimento sobre a educação física além dessa prática esportiva. Então, se vocês observarem aqui no mapa conceitual, acaba sendo uma questão cíclica, né? A cultura aumenta a dificuldade de entendimento e propicia ainda mais essa hegemonia. Então, a gente precisa ter um corte, né? E como esse corte é dado? Essa hegemonia ela pode ser reduzida pela, novamente, revisão dos conteúdos nas aulas de educação física. Olha como novamente entra uma questão cíclica aqui. A revisão dos conteúdos, que é orientada pela BNCC, né, que diminui a dificuldade de entendimento sobre a educação física além da prática esportiva. Né? Então, a gente observando as relações, a gente consegue ter uma visão
um pouco mais acertada e um pouquinho mais ampla sobre como as questões se relacionam e como nós podemos ter algumas ações para poder melhorar o campo da educação física de maneira geral. Entrando na semana 6, nós temos aqui as questões de gênero na educação física escolar. Essas questões de gênero são muito amplas, mas nós falamos mais especificamente sobre as questões de sexo e gênero nos seguintes tópicos. A divisão entre aulas mistas ou as aulas separadas por sexo, e o que eu considerei o ponto principal dessa semana foram as reflexões sobre a igualdade de gênero. Há algum tempo na educação física nós debatemos sobre essas reflexões sobre a participação de diferentes gêneros, o sexo nas aulas de educação física. Sempre é falado, é dito sobre a questão do futebol no Brasil, que não é considerado um esporte de menina, e eu acho que essa discussão ela já não está mais tão atual quanto outras discussões que são necessárias hoje em dia, que essas discussões têm relação com o sexismo e sobre outras questões de gênero que envolvem o respeito à diversidade. Mas falando sobre a semana, eu coloquei aqui uma coisa bem reduzida, bem simples, para que a gente possa entender a semana, já que eu estou falando sobre o que foi mais marcante na semana. Então aqui, organização da aula quanto aulas mistas e aulas separadas por sexo, onde nós debatemos as reflexões sobre a participação de diferentes sexos e gêneros nas aulas de educação física, o que também embasou aqui, as discussões sobre sexismo nas aulas e na sociedade, que tem relação com o ponto principal da semana, onde nós realizamos justamente essas discussões sobre sexismo. Tá? Então, essa semana a gente fez aqui de uma forma bem objetiva, porque eu considero que existem pontos maiores, só que a gente consegue deixar bem reduzido aqui o que foi conversado na semana. Foi justamente falar sobre a questão do sexismo nas aulas, na sociedade, sobre as diferenças de salário, questões de práticas esportivas que envolvem um determinado sexo, um determinado gênero. Tá? E aqui a gente entra na última semana, que foi nossa semana sobre temas geradores, pegando o conceito, a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. A dinâmica abordou as situações limite e os temas geradores. Falando sobre as situações limite, são, por exemplo, aquelas situações que nós temos onde o trabalho do professor e o aprendizado do aluno fica dificultado. Então, como situações limite que nós temos aqui, uma escola desinteressante, fatores de indisciplina e também o racismo. Foram temas que surgiram no desenvolvimento da disciplina e que eu trouxe para o mapa conceitual para a gente poder entender as relações dos temas geradores com essas situações limite. E voltando um pouco mais aqui, como eu falei, a dinâmica abordou que são situações limite, que são temas geradores. Os temas geradores são as possíveis ações para solucionar essas situações limite. Aquelas situações onde o professor muitas vezes tem dificuldade de lidar, não sabe o que fazer, e aí ele precisa refletir um pouquinho mais sobre como solucionar esses problemas, e aí nós chamamos de temas geradores. Tá? Trouxe essas três situações aqui, foram situações mais citadas pelos professores na nossa disciplina, e para resolver aqui a questão da escola desinteressante, que é um possível tema gerador, nós temos a aumentar a participação dos alunos na construção das aulas. Surgiu aí como sugestão montar um mosaico com as matérias da BNCC, com as unidades temáticas da BNCC, que se encaixassem ali naquele tema, para que os alunos pudessem debater, escolher, opinar, tornando assim as aulas mais interessantes. Mas isso resolve a questão da educação física, não resolve, não, ajuda, mas não traz uma solução definitiva para escolas interessante. Mas não deixa de ser um possível tema gerador. E sobre a questão da disciplina do racismo, nós trouxemos 3 possíveis temas geradores. Realizar rodas de conversa sobre o tema, importante conversar sobre esses 2 temas. Realizar jogos cooperativos, aumentando a cooperação nós podemos modificar, provavelmente, as atitudes desses alunos que demonstram disciplina ou que acabam demonstrando atitudes racistas.
E também é importante intervir em qualquer atitude desrespeitosa, não deixando essa atitude tomar uma proporção grande e afetando assim o andamento da aula e o aprendizado dos alunos, né? Então aqui, ó, vou diminuir só um pouco a visualização para que nós tenhamos aqui uma consciência um pouco maior do que já foi falado, né? Para vocês poderem ver que a gente conseguiu aqui resumir tudo, né? Que a semana 1 a gente falou sobre todos os tópicos, fizemos as relações aqui, falamos sobre tudo que está abaixo, movimento renovador, falamos sobre a importância da formação continuada. Se vocês observarem aqui, o que está com a borda um pouco mais grossa foram pontos importantes que nós ressaltamos aqui na nossa matriz aqui do nosso mapa conceitual, né? BNCC, quando se tornou componente curricular obrigatório, e assim nós temos uma noção mais ampla do que foi essa disciplina nesse mapa conceitual. Espero que vocês tenham gostado, aproveitamos muito a disciplina, seguimos no curso e muito obrigado por acompanhar a apresentação até aqui.